Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre gestão, inovação, vendas e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, sou o anfitrião aqui do programa e hoje iremos falar sobre um tema muito atual, né, que é a liderança antifrágil. Então, vamos aqui abordar qual a importância desse perfil de liderança, como lidar com as situações, como imprimir esse perfil de liderança nas empresas, na vida. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado super especial, um convidado que já estava aqui planejado desde o início, né, do projeto e hoje casou com que ele veio, o professor André Lemos. Eu chamo professor porque vai ser sempre professor, o André Lemos. Queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa. Eu acho que nós precisamos de mais programas assim, com essa qualidade, com essa pegada que vocês têm aqui. E dizer que eu estou aqui para colaborar e espero que vocês tenham um programa diferente e bem inovador. Bacana. O André Lemos é empresário, é consultor, é palestrante e diretor da Uninasal, do Centro Universitário aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E o André, eu conheci ele em 2008, né? Eu estava ali como calouro no UNP, no curso de marketing, e aí, quando eu ia para as aulas dele, voltava para casa cheio de ideias, mergulhado ali, um monte de conteúdo cheio de inovações, né? Que para mim era calouro ainda. Então, temas novos sobre marketing. E ele é aquele professor que segura na sexta-feira até 10 horas. Não é aqueles que chegam às 9h30 os alunos vão sair aos fininhos, não. Ficava todo mundo na turma assistindo a aula, que é realmente uma aula bem empolgante. E eu tive assim, a experiência de pós-formado, né? Eu organizei um evento lá, acho que foi 2012, 2013. Tive o prazer de contar com o André também nesse evento. E uma coisa me chamou a atenção, o André ia participar desse evento no fechamento, ia ser uma mesa redonda, e aí o evento foi o dia todo, o fechamento ia ser por volta das 4 horas, né, 16 horas, o André chegou de manhã. Eu esperava que ele chegasse um pouquinho antes da participação dele, até pelas atividades e responsabilidades que ele já tinha na época, mas ele chegou de manhã, sentou lá atrás, ficou anotando as observações, né, e quando foi no momento do fechamento ele conseguiu realmente linkar todos os assuntos abordados. Isso me chamou bastante atenção, né? Alguém que está presente em tudo que faz e consegue cativar as pessoas que estão próximas ali. E eu acompanho, admiro o André desde essa época. Amiga, o carinho que eu tenho por você, o carinho que eu tenho pelas coisas que você faz, eu vejo sempre muito zelo. Eu acompanho nas mídias sociais e vejo sua evolução. Eu acho importante o professor, ele brilha o olho quando ele vê o aluno vencendo e subindo na vida e usando um pouquinho do tijolinho que ele ajudou a construir, né? Isso é bem legal, parabéns. Certamente tem alguns tijolos aqui do alicerce, né, da formação que tem sua contribuição. Mas o tema hoje é liderança, né? Liderança antifrágil. E eu acho que antes de falar do antifrágil, a gente tem que falar de liderança de forma geral, né? Isso. Então, qual o seu conceito de liderança? Como você enxerga o papel do líder na empresa, na família, né, em grupos sociais? O papel de um líder, no conceito mais básico ali, como é que você enxerga? Quando a gente fala de liderança, eu acho sempre bom a gente deixar isso claro, né? Se nós formos pegar a evolução do conceito de liderança, desde quando começou-se a estudar esse tema até hoje, nós vamos observar que existe uma raiz comum e que pouco se evoluiu nisso. A gente tem muitas iniciativas novas, mas a raiz comum da liderança ela perdura. E eu acho interessante quando a gente vai fazer essas definições de liderança, porque tecnicamente a liderança é você ter a oportunidade e ter a capacidade de se comunicar e influenciar pessoas para que essas pessoas consigam comprar ideias e executar essas ideias a contento, né? Isso de uma maneira bem simplória na definição. E a liderança, ela tem várias fases. Eu acho legal essa pergunta, porque muita gente esquece, né? E fala assim, olha, para liderar, você tem que fazer a outra pessoa fazer o que você quer. E a gente vê muito isso em palestras, a gente vê muito isso em livros. E quando a gente faz uma pessoa fazer algo que você quer e não que ela quer, você não está liderando ela, você está manipulando ela. Isso são coisas completamente diferentes. O liderar é você convencer. E o resultado é diferente, né? Quando é manipulado e quando é influenciado. Eu fazer uma pessoa fazer algo que eu quero e ela não quer, eu estou manipulando ela e não influenciando. A influência é quando eu faço a liderança acontecer de forma plena. Eu vou convencer a pessoa de que ela precisa e de que ela quer fazer aquilo.
Então, existe esse processo de comunicação, essa formação de base para a gente começar a falar de liderança. E eu também digo que a liderança, para ela exercer de maneira plena, para ela ser, digamos assim, aplicada de uma maneira mais suave, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se liderar. Muitas vezes a gente esquece disso, porque o exemplo é esse fundamento mor da liderança. Então, quando a gente diz para as pessoas, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, a gente incorre naquele velho erro cíclico e antigo que acaba redundando em hipocrisia. Então, a liderança, para mim, seria mais ou menos isso, né? Formando essa base inicial aqui na sua pergunta. Tem sempre uma questão que se pergunta, né? Que é, liderança é um dom, se nasce líder ou se aprende? Como é que é a sua visão sobre a minha isso? visão é que você tem das duas maneiras. Você tem aquele colega seu que toca violão e ele tem isso de maneira nata. Você pode observar, todo mundo tem esse colega no ciclo social, que ele pega um violão, ele escuta uma música na rádio e ele vai lá e toca. E você tem aquele que vai lá na banca de revistas, que vai no Google, baixa todas as cifras e passa um tempão treinando Legião Urbana, até encher o saco da família e depois vai mudando. Sempre Legião Urbana, né? Que é o comecinho de tudo, pelo menos da minha geração. E depois ele fica tão bom quanto, né? Ele vai por um caminho mais técnico, ele vai treinar para isso. Então a liderança, para mim, tem esses dois viés. Você falou dos princípios da liderança, né, que é estudado, que é desenvolvido ao longo de muitos anos, mas as coisas têm evoluído de uma forma muito rápida. Você acredita que o líder de hoje precisa ter características diferentes de um líder que há 10 anos atrás, por exemplo, antes pandemia, pré-pandemia? Sim, eu acho que sim. Eu acho interessante a gente saber disso. Primeiro que eu queria muito desmistificar esse super papel que é vendido pela mídia sobre os líderes, né? Os líderes têm capas de super-homem, eles abrem a camisa, aparece aquele S e eles resolvem tudo. Não é assim. O líder erra muito. Liderança é solidão. É difícil. E a gente tem que ter isso claro. Não é um caminho fácil. Não é todo mundo que quer ser líder. Às vezes a pessoa precisa ser, mas ela nem tem isso como uma vontade, ela nem treinou para isso, mas ela é colocada pela situação. E a pandemia e todos os nossos avanços sociais, eles trouxeram uma formatação bem diferente, a exigência de diferentes lideranças, de maneiras de se liderar pessoas, porque as pessoas mudam. Então, se eu tenho pessoas diferentes de uma sociedade passada, eu tenho uma maneira diferente de se liderar. E você foi muito sábio nessa colocação. Realmente houve uma evolução muito grande e a gente precisa estar sempre antenado a isso. Interessante. Tem uma coisa que também que é bastante importante, é que o líder também precisa ser liderado, né? Você falou do exemplo. O líder que não sabe ser liderado é complicado. Ele também não tem referência, ele não consegue passar essa segurança para os líderes dele. Os liderados dele, no caso. Qual a importância do líder também ter uma referência, ou do líder, você falou da solidão do líder também, dele ter espaço para conversar com outros colegas, com os pares, né? Ou com alguém que lhe inspira, um mentor, para ele poder também ter as energias renovadas e poder apontar um caminho para a equipe dele, para inspirar a equipe dele. Nós somos seres sociáveis. O ser humano, por mais que tenha gente que goste de viver só, essa pessoa nunca vai viver só na plenitude. Nós precisamos de outras pessoas para viver e evoluir enquanto espécie. Quando a gente coloca isso na cabeça, a gente entende que nossos saberes são complementares. E aí eu vou só falar uma história rápida e vou voltar para esse ponto da solidão e da referência. Uma vez tinha uma professora que foi para o norte, lá para o Amazonas, ela foi dar aula para tribos indígenas, escolas e lugares remotos. E ela foi com um canoeiro, né? E ela entrou na canoa, o cara foi remando lá, levando ela para a escola, e ela foi conversando com ele e foi perguntando assim, você sabe ler? Aí o cara disse, não, eu não sei ler. Ela pegou e disse, olha, é um absurdo, qual a sua idade? O cara disse, eu tenho 36 anos, olha, você perdeu meia vida, você perdeu a metade da sua vida, porque você tem 36 anos e não sabe ler, e a leitura é importante, se você não souber ler, você não vai conseguir evoluir muito. E começou a conversar, e daí o cara deixou ela na escola, né? Depois ficou de voltar e pegar após a aula, voltou, e ela sentou na canoa e foi voltando e lembrando a ele, olha, você perdeu metade da sua vida por causa da leitura, que você não sabe ler, é importante, isso aí você tem que fazer. E nessa volta começou a chover, o rio ficou revolto e a canoa começou a mexer e de repente ela virou, os dois caíram no rio
O canoeiro olhou para ela e disse: a senhora sabe nadar? Ela disse: não. Ela disse: a senhora perdeu a sua vida inteira. Então nós temos que entender que nós temos saberes complementares. Sim. O professor tem um saber diferente, nesse caso que eu disse, do canoeiro. E não é mais nem é menos, são saberes complementares. Enquanto o líder ele tem isso claro na cabeça, ele vai primeiro saber que ele é falho, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de referência, que ele precisa conversar, que ele precisa estudar. E ele deixa um pouco essa solidão, né? E começa com outras pessoas que podem ser líderes ou não, mas dialogar sobre o exercício da liderança, sobre o seu papel, sobre o seu desempenho, como é que está, onde ele precisa melhorar ou não. A gente tem que ter isso muito aberto. Você é um cara muito aberto, eu sempre conversei muito com você, eu aprendo muito com você, eu sou muito humilde em dizer isso, eu acompanho sua trajetória, então eu assisto seu programa, eu já vi você dando palestra, então eu sei disso. E a gente precisa ter isso sempre na nossa vida, que a gente tem saber complementar, nós não somos melhores do que os outros e que a gente precisa estar numa evolução constante. Tem uma música que eu gosto bastante, é uma banda preferida, uma banda de rock, que diz: eu não sou um Superman, eu sou igual a todo mundo, né? Eu acho que o líder também precisa aceitar suas fraquezas, né? Entender que ele não é um Superman, que ele também tem limitações e que ele não precisa saber de tudo, que ele precisa entender que precisa de pessoas melhor que ele, habilidades complementares para poder desenvolver o projeto, seja o que for, né? Então, isso é importante ter essa clareza. Essa clareza é importante mesmo, Robson. Veja, você sabe que tem gente que trabalha assim, ó. Eu ganhei, nós empatamos, você perdeu, né? Tem gente que trabalha nessa filosofia. Isso não é uma filosofia de um líder. Mas também nós não podemos romantizar a liderança como a gente vê hoje nos livros, né? Nos artigos, nas palestras. O líder é isso. Olha, o resultado deu errado. O líder é aquele que ele bate no peito e assume o erro pelo planejamento mal feito, pelo resultado. Certo, beleza. Isso é legal, mas isso dói. Sim. O líder, ele tem que ser o cara que... Pessoal, beleza, a responsabilidade é minha por ser líder, mas se eu sou um líder e eu estou acertando nas minhas formações e no exercer da liderança, eu estou formando outros líderes. Então, nesse momento, a equipe tem que chegar junto do cara. Não, veja só. Você está assumindo isso, mas o erro é nosso. A gente tem que ter esse viés da equipe, né? Se o sucesso é coletivo, o erro também é. Né? Se nós não podemos esperar que o líder, por si só, seja o dono de tudo. Quando ganha foi o time e quando perde foi o líder. Certo, beleza. Cadê a equipe do líder quando ele perde? Se essa equipe não aparece nessa hora para dizer: ô líder, não é só você que errou, nós erramos. Se não há essa via, há uma falha na liderança porque não está tendo a formação de novos líderes. O líder está liderando pessoas que não estão sendo formadas para serem novos líderes. Então está tendo uma falha nisso daí. Nesse processo, né? Sem querer fazer comentário religioso, nada disso. Se você observar, você, assim, peço perdão pelo comentário, mas se você for observar, o grande propósito de Jesus Cristo aconteceu, né? A propagação dos ensinamentos dele foi muito maior depois que ele se foi. Sim. E não enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque ele formou líderes, né? Então ele conseguiu fazer todos os ensinamentos dele se propagarem, e nós estamos hoje em 2022 e sabemos dos ensinamentos dele que foi há não sei quantos mil anos atrás. Em 3 anos ele passou formando a liderança, claro, que ia... A liderança dele cresceu na ausência dele. Então, isso é um princípio basilar de ser líder, na minha opinião. Bacana. Vamos falar sobre esse processo de transformação de novos líderes mais à frente. Mas já entrando diretamente no assunto, a gente já aqui nivelou, né, o que é a liderança, qual é o papel do líder. Em relação a antifrágil, de onde veio esse conceito? O que é um líder antifrágil? Que tipo de liderança a gente pode caracterizar como uma liderança antifrágil? Tá, eu vou falar muito disso. Veja, nós temos um hábito de não refletir muito e não filtrar muito os nossos ensinamentos. E eu sou um cara que eu gosto de construir muito uma base de tudo que eu falo. Eu não gosto de ser o cara que diz para você uma coisa e faz outra, entendeu? Aprendi muito isso dentro de casa. E essa questão da liderança antifrágil, que ela é uma coisa extremamente inovadora e pouca gente conhece, ela vem muito da palavra antifrágil, que veio e casou com uma luva na questão da pandemia, que ela veio de um livro, né? No livro se eu não me engano, do Cisne Negro, né? Isso.
E depois lançou também, de fato, o livro Antifrágil, né? Complementar. Complementando esse outro que foi lançado. O que quer dizer antifrágil? Antifrágil é um ensinamento que diz que nós, ao sermos impactados, deformados, ou seja, quando nós somos afetados por problemas ou algo, nós não devemos ser apenas resilientes, que é retornar à forma original com essa pancada da vida ou com esse tropeço profissional que a gente teve. Eu errei, eu tenho que ter resiliência para eu me levantar, sacudir a poeira e continuar e voltar ao estágio anterior à pancada. Eu tenho que me restabelecer. O antifrágil é o ir além disso, né? É como se fosse um músculo. Quando nós estamos numa academia que a gente aplica força no músculo, a gente está malhando lá, puxando ferro, a gente está jogando pressão no músculo, aquele músculo ele leva aquela pancada, aquela força, aquela pressão e ele retorna mais forte, ele aumenta. O antifrágil é ser isso, é o crescer com o problema, não só o se restabelecer e voltar a uma forma original. Então, ser o líder antifrágil é aquele que aprende constantemente com o que ele faz de certo e o que ele faz de errado. A pressão do dia a dia, o problema do dia a dia que ele enfrenta, o torna cada vez melhor, ajuda-o a evoluir de maneira constante. Isso tem tudo a ver com a forma como você enxerga a realidade, né, e absorve os problemas, as situações que a gente sabe. Um programa anterior foi sobre como crescer no momento de incerteza. Então a gente está num cenário em 2022 com ainda pandemia. A gente sabe que as restrições são bem menores hoje, mas ainda existe a pandemia. Existe aí outra doença que também está crescendo, está meio que assustando a população, né? Que é a varíola dos macacos. Existe inflação, existe eleição, né? Com essa polarização, existe guerra, existe efeitos climáticos que impactam diretamente ou indiretamente no negócio. Então, existe uma série de questões que impactam a liderança ou a empresa onde o líder está exercendo o seu papel, e ele tem que saber como vai absorver esses impactos para poder sair mais fortalecido, né? Então tem a ver com isso. A resiliência, ele absorve o impacto e ele volta para a mesma estatura, mas talvez ele não cresceu o suficiente para encarar outros desafios. É muito simples, você deu um exemplo perfeito, a pandemia. Nós vivenciamos uma pandemia enquanto sociedade, enquanto pessoas. A pandemia, basicamente, vou abrir aspas, eu vou pedir perdão pelo comentário, mas basicamente ela passou. Sim. Nós somos as mesmas pessoas de antes, nós evoluímos ou involuímos com isso. Se nós conseguimos evoluir, nós somos antifrágeis. O que é que nós aprendemos enquanto sociedade para nos precavermos da próxima pandemia que virá? Será que hoje em dia nós estamos tendo mais cuidado com a saúde, nós estamos nos higienizando melhor, se nós sabemos tratar funcionários e colaboradores que sofreram na pandemia, que, né, virou um grande exemplo? Muitas empresas aí mandavam até cadeira para a casa dos colaboradores porque eles estavam em home office e não tinham nem como sentar direito para trabalhar. Certo, voltou ao normal. Que cuidado você continua tendo? O que você aprendeu com isso com relação aos seus funcionários? Então, essas perguntas que a gente faz para a sociedade é que vai dizer que caminho que nós estamos passando, né? Será que vamos voltar a uma próxima pandemia, Deus o livre, e vamos errar nas mesmas coisas? O resiliente, possivelmente, ele vai errar as mesmas coisas. Possivelmente, né? Sim. E o antifrágil, não. Ele vai estar blindado nas falhas dele, ele vai errar em outras, né? Essas ele aprendeu e ele já tapou esse buraco aqui. Se vazar, vai ser por outro canto. Esse é um conceito muito novo. Eu lembro que a gente conversando qual vai ser o tema para abordar. Eu quero você lá no programa, mas deixa a carta branca aí para você sugerir um tema. Você, não, vamos tratar um tema que é atual, que é necessário e que muita gente precisa ter esse acesso a esse conhecimento. Qual a importância desse conceito hoje em dia nas empresas? Né? Assim, olha, vamos lá. Quanto de diferença isso pode fazer no dia a dia de um negócio? Vamos lá. Quando a gente entende que o antifrágil, ele recebe uma pressão, ele recebe um impacto, e ele absorve isso e direciona e canaliza para o crescimento dele, e quando a gente internaliza isso e começa a usar enquanto profissional, enquanto empresa, nós vamos virar uma mola de propulsão de evolução em vários quesitos, né? E a gente precisa evoluir cada vez mais rápido. Se você for observar hoje o que se evolui na sociedade no quesito tecnologia em um ano, é o que antes, na minha adolescência, se evoluía em 15. Hoje a gente em um ano evolui o que se evolui em 15. Eu lembro que eu ganhei um computador
na época que eu era adolescente da minha mãe, aquele computador foi o computador de ponta durante anos no meu condomínio. Várias pessoas iam na minha casa para jogar, para conhecer computadores que não existiam na época. E durante anos eu fui o rei do condomínio por causa disso, né? E hoje um computador desse é extremamente obsoleto. Ele sai da fábrica e já tem 10 gerações na frente dele de maneira rápida, feitas e projetadas. E isso na tecnologia fica muito claro. Mas quando a gente traz isso para as pessoas, o quão você é mais evoluído do que foi os profissionais da época do seu pai? O quão eu sou mais evoluído ou você é mais evoluído ou não do que os seus professores que você teve? Isso é importantíssimo a gente ser uma pessoa extremamente dinâmica. E eu vou fazer um comentário. Seu foco, a sua referência, pode ser os outros, mas não deve ser os outros. Deve ser você. Você que está nos ouvindo hoje, que está nos escutando, você tem que ser a sua versão extremamente melhorada. Que upgrade você fez de ontem para hoje? O que é que tem no Robson de hoje que não tem no Robson de ontem? Faça essa reflexão. Se você coloca isso no seu dia a dia, eu li esse livro, eu estudei isso, eu fiz esse curso, você vai observar que você vai ser uma pessoa totalmente diferente, melhor em pouco tempo. Esse conceito antifrágil tem a ver com inovação, né? Estar aberto a mudanças, a absorver esses impactos, mas também tem a ver com, como você falou, com o eu, né? Como eu vou lidar com isso, que forma eu estou evoluindo. Hoje se fala muito em inteligência emocional, que de certa forma tem relação com isso, né? Assim, você ser uma pessoa que está aberta a transformações, a pensar, você é minha melhor versão a cada dia que passa, né? Então essa questão do equilíbrio emocional é muito importante e é um desafio hoje em dia, que as pressões são muitas, né? As cobranças são muitas, a gente é quase forçado a se comparar com o outro na rede social. Então assim, o olhar para si mesmo, o se conhecer é muito importante para ter uma boa liderança, né? Uma liderança antifrágil. É como eu disse, para você ser líder, se você quer evoluir enquanto líder, é olhar para si, é se liderar. Como é que você vai liderar pessoas, você vai exigir ou você vai convencer pessoas que chegar no horário é importante? Se você é o cara que não dá esse exemplo, você não chega no horário, você não sai por último. Isso é observado, isso é observado. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas acontecerem na nossa vida, a gente percebe que realmente a gente começa a se liderar, começa a ter uma outra postura. Isso por si só já gera um arcabouço e fundamenta as suas palavras para você fazer isso com seus colaboradores, por exemplo. Um dos desafios atuais nas empresas é ter que liderar gerações diferentes, né? Geração Y, Z, X, Baby Boomer, né? Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma característica, forma de reagir, prioridades diferentes. Você também que gere uma empresa que tem uma equipe grande, né? Uma quantidade grande de colaboradores e também tem alunos ali que têm esses perfis diferentes. Como é que você enxerga essa liderança, esse desafio de liderar pessoas, grupos diferentes? Foi tão legal, Robson, sua colocação, que se você observar, eu vou fazer uma conexão com ser antifrágil, tá? Isso é verdade, a gente tem várias gerações. Eu vou comparar essas várias gerações com aviões. Você é um piloto de avião, você tem o seu brevet, né? Você tirou o seu brevet, você aprendeu a voar, você é um piloto de voo comercial, Boeing, e de repente você está lidando com a necessidade de pilotar um teco-teco, de repente você está com a necessidade de pilotar um jato diferente, um jato, e de repente você está pilotando um avião, um jatinho, cargueiro, e tem vários modelos, e tem os mais novos, e tem os mais velhos, e você tem que pilotar todos. E ao mesmo tempo. Você tem que ser versátil. Você tem que ser antifrágil para você lidar com essas pessoas. Você tem que liderar várias pessoas diferentes. Uma pessoa, você aperta esse botão, ele desce. A outra pessoa, você aperta esse mesmo botão, ela sobe. Uma pessoa tem piloto automático, a outra não tem. Uma pessoa, para você ligar a hélice, você tem que descer do avião e lá na frente do avião, na hélice, rodar para ela funcionar. A outra não precisa. Uma funciona a diesel, a outra funciona a gasolina, a querosene de avião. Então, são vários aviões, você tem que conhecer vários possíveis problemas, várias possíveis panes, vários possíveis procedimentos de pilotagem. Então, você tem que ou não que ser antifrágil. Precisa. É mais que necessário, né? Isso, mais que necessário. E tem gente que ignora isso. Fala, não, essa geração que está vindo é complicada, ela não se dá comigo. Então, eu não vou pilotar esse tipo de avião. Esse jatinho está fora.
Quando o cara diz isso, ele está se diminuindo enquanto profissional, assumindo que não vai estudar aquele tipo de avião e está deixando seu portfólio cada vez mais restrito. E ele tem que saber que os outros que ele está pilotando, que não são os novos, vão acabar saindo de linha e em algum momento ele vai ter que saber o outro. E como é que vai estar para pilotar o outro? Não é a geração Z, é a outra geração que vem depois da Z. Como é que vai ser chamado? O que será que esse povo vai querer? Nós estaremos vivos nesse momento. Então a gente tem que lembrar disso. A gente tem que entender e ser bem versátil e ser bem antifrágil como líder. E a importância de ouvir e observar, né? Você não tem como liderar simplesmente, minha posição é de líder, independente da geração, vai ter que me ouvir dessa forma, esse argumento vai servir para todos. A importância de ouvir para poder gerenciar as crises que acontecem entre uma geração e outra. Exatamente. Né? Eu trago muito isso lá para a faculdade, lá para o nosso centro universitário. Eu trago muito isso. Olha, o centro de tudo não sou eu, não é o coordenador de curso, é o aluno, o centro é ele. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que ver como é que a gente vai conseguir fazer o negócio acontecer. Na hora que a gente corta essa corda e eu perco esse tipo de conexão, a gente tem esse problema. Então, dentro da empresa, se você tem uma equipe, você, por exemplo, para de escutar a sua equipe, ou você nunca escutou a sua equipe, você com certeza tem um problema de liderança, automaticamente. Você está fazendo com que você seja o centro e todas as pessoas se adequem ao seu modus operandi. Você deixa de ser um líder e você é um chefe assumido. E o chefe e o líder são pessoas totalmente diferentes. Né? Eu tenho uma definição, para quem não sabe. Às vezes eu sou chefe, às vezes eu sou líder. Acontece, cara. É doloroso dizer isso. Né? Eu trabalho muito a questão da liderança situacional e tem gente que não sabe distinguir isso, mas aí às vezes o cara se sente mal, diz, eu sou um chefe, eu tenho que evoluir. A gente tem que ter sempre essa pulga atrás da orelha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, olha que legal. Uma definição de chefe. Uma vez eu perguntei para o meu professor, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu falei, professor, eu queria que você me definisse aqui da maneira bem simplória qual a diferença do chefe e do líder. Ele disse, a diferença do chefe para o líder é o seguinte, quando o chefe chega no trabalho, todo mundo sai da copa, que está tomando um cafezinho, e corre e senta no seu computador para trabalhar. Quando o líder chega, isso não acontece. Ele chega junto e vai tomar o café com o pessoal, é o momento que ele vai ouvir, né, o que ele não ouviria de forma natural. Não há o medo. Né? Há uma cultura que não há um medo implementado. Interessante. Né? É importante ter esse espaço de diálogo, né? E também saber utilizar o momento de ser o autocrata, de ser mais flexível, né? Desses perfis de liderança que se complementam. Acho que a gente não pode adotar apenas um, depende da situação, até porque diz isso, exatamente esse perfil, essa palavra, né? Situacional. Então, a situação pede uma ordem, a situação pede ouvir e decidir democraticamente. Acho que é importante entender esses cenários para poder tomar decisões assertivas, né? E nosso país, ele vive essa questão, esse racha de liderança. Não estou politizando nem falando de partido algum, mas há hoje um momento de interrogação em todas as esferas que você puder imaginar dentro da sua casa, você como pai, como mãe de família, no seu trabalho, no nosso país, com os nossos governantes, independente da esfera que seja. Há hoje uma interrogação muito grande sobre isso, de para onde nós estamos indo, como nós estamos indo, quem está nos conduzindo, como nós estamos conduzindo os demais. Isso é muito claro, a gente precisa parar, fazer essas reflexões, entender bem como é que funciona essa questão da liderança, saber que é possível sim ser um líder. É um trabalho árduo, doloroso, mas é possível sim, a gente tem que buscar isso. Isso é importante a gente saber. Particularmente, eu sinto falta de lideranças a nível nacional. Alguém que tem um plano de governo e não um projeto de 4 anos. Né? E muitas empresas também acontece isso. O dono está muito ali apagando fogo no dia a dia, está pensando nas contas que vão vencer no final do mês e não tem um planejamento como líder para esperar a equipe para apontar um caminho onde a empresa vai estar daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano. A gente sabe que a velocidade é tão grande que a gente não pode planejar também tão longe, né? Mas tem uma perspectiva de crescimento, né? Qual a importância dessa perspectiva, desse planejamento, dessa visão a longo prazo, para que a equipe possa se sentir motivada, inspirada a seguir esse líder, a crescer, a desenvolver esse trabalho? O planejamento é fundamental. Fundamental, veja. Para o líder fazer o negócio acontecer, ele precisa fazer uma sincronização de objetivos. Não só os objetivos dele, mas o da empresa e o dos colaboradores, dos liderados.
Essa sincronização de objetivos, para poder ela acontecer, ela precisa de um plano, porque senão as pessoas podem ter objetivos que serão executados a curto prazo e o planejamento é a longo prazo, e logo depois dessas pessoas executarem seus objetivos individuais, acontecer um apagão, como aconteceu em diversos momentos em várias empresas, inclusive aqui da nossa cidade. A gente teve empresa que foi riscada do mercado pela pandemia. Sim. E a gente teve empresa que se reinventou e triplicou o tamanho na pandemia. Isso aqui é claro, não precisa nem dizer nomes aqui, a gente já sabe de várias. E quando a gente tem um plano e a gente trabalha a questão de ser um líder antifrágil, e o planejamento é fundamental, a gente se reinventa muito rápido e a gente deixa claro e passa uma segurança para a equipe que, olha, estamos vivendo uma pandemia, como nós vivemos, isso aconteceu. Num dia eu fiz umas boas-vindas na empresa que eu estava lá, com festa, e no outro dia todo mundo estava em casa. E a gente teve que se reinventar rápido, radical, né? Fazer um plano, tranquilizar as pessoas e dizer, vamos remar para cá juntos, e eu vou errar e vocês vão me ajudar a corrigir, mas nós temos um norte e é por aqui que se segue. Se a gente não tem isso, a gente fica meio que à deriva. E é muito perigoso você liderar uma empresa à deriva ou ter um setor da sua empresa sem essa visão clara que possivelmente vai dar com burros na água, né? Uhum. Tem uma coisa que eu critico muito no mercado, é ignorar o que aprendeu na universidade. Eu sou o tipo de pessoa que eu valorizo muito o que eu aprendi durante os 2 anos, 4 anos, seja de marketing, seja de publicidade. Porque se tem livro, se tem ali uma pesquisa, tem um embasamento, não faz sentido nenhum jogar aquilo no lixo, porque o mercado é diferente. A gente sabe que tem um ritmo diferente, que a faculdade nem sempre consegue acompanhar o mercado e nunca vai conseguir, né? Mas eu valorizo muito a educação de base, né? Não falo nem aquela base do ensino fundamental, médio, mas ali a sua formação técnica profissional. Qual a importância do empresário como líder, ou do gestor, de equipe, também buscar essa formação? Eu sou como diretor de instituição de ensino, como o senhor enxerga hoje, se os empresários estão buscando mais academia, se estão valorizando, ou qual a importância desse passo para poder até ter mais clareza, ter mais profundidade na hora de fazer um planejamento, de tomar uma decisão, não ser aquela coisa tão impulsiva? Eu vou falar sobre 2 princípios basilares que eu utilizo. Primeiro, se você for observar, hoje o mercado não funciona assim, mas deveria funcionar assim. Como é que o mercado funciona? Nós contratamos pessoas extremamente preparadas, pessoas inteligentes, e colocamos ela na nossa empresa, e a gente tem um hábito de contratar esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, e a gente, quando coloca ele na empresa, a gente diz para essa pessoa o que é que ela precisa fazer. A gente tem que contratar essas pessoas inteligentes para elas nos dizerem o que nós temos que fazer, diferente. Na hora que eu contrato um profissional desse, com um nível maior do que o meu, e eu não tenho que ter medo disso, eu tenho que buscar essas pessoas. Na hora que eu contratar essas pessoas, eu tenho que pedir orientação para elas, porque se eu sou o cara que dita as regras para ela, eu estou limitando a execução da atividade dela à minha inteligência, e não a dela. Então eu não precisava ter contratado ela e nem ter pago tanto assim. Número 2, não adianta nós termos muita informação e não utilizar. Que adianta você saber os números da Mega Sena e não jogar. Reflita. Temos que aplicar. É a diferença da informação para o conhecimento. O que a gente aprende na faculdade é formação de base. Sem base, você não constrói nada em cima disso. Tudo o que você vai fazer na sua vida, você precisa de uma base. Me diga aí, como é que você vai construir um relacionamento com alguém se você não tem a base do relacionamento, que é confiança? Sem confiança em alguém, você contrata essa pessoa para quê? Ou você se relaciona com essa pessoa para quê? Eu vou dar um exemplo. Você casa com uma pessoa que você não tem confiança, Robson? Não. Você contrata, por exemplo, um porteiro sem você ter confiança nele e uma babá. Qual é o relacionamento que você faz com a pessoa que você não tem confiança? É quase que nenhum, é uma base. Então a gente constrói uma base e segue. Então eu acredito que nós temos, enquanto empresários, que fazer, sim, estudar, se atualizar todos os instantes para poder formar a base e a gente conseguir crescer de maneira mais sólida. Isso tem total relação com humildade, né? A gente falou disso durante a conversa. A humildade é reconhecer suas limitações e buscar pessoas
que possam ser complementares. E falando da pandemia, você citou aí que algumas empresas tiveram apagão, algumas delas sobreviveram, mas talvez também não tenha tanta perspectiva porque não está formando os líderes necessários para poder crescer ou se perpetuar, né? Às vezes empresas familiares ou empresas que não são familiares, mas que não têm essa cultura de formar novos líderes para poder expandir, para poder realmente amadurecer no mercado. Qual a importância e qual seria o passo a passo, se existe um passo a passo, para formar novos líderes antifrágeis? A primeira coisa é reconhecer a necessidade. Quando a gente reconhece que precisa, a gente já deu 50% do caminho, né? A gente já andou, já percorreu 50% do caminho, já deu esses passos e chegou lá nesse ponto. Reconhecer. A segunda é realmente executar. Hoje, quando a gente reconhece, facilita. Preciso. Vou buscar conhecimento, vou buscar ajuda. Facilita bastante a construção. Então, quando a gente reconhece, a gente faz um plano para poder tampar esse buraco, sanar essa falha que eu tenho enquanto empresário, enquanto empresa. E a formação de líder, não estou falando da formação de sucessores, não. Nós temos que ter líderes para você poder respirar. Você que é empresário, você precisa sair do seu negócio e ter alguém lá que você confia e que está liderando e que está inovando e que está fazendo seu negócio crescer. Você acha que os maiores empresários do Brasil, eles estão 100% do seu tempo enfurnados dentro das suas empresas? O que é que você acha? Momento nenhum, né? Pronto, então se você não tem essas pessoas e você é aquele cara que se morrer a empresa vai fechar junto com você, vai o cartão de CNPJ no seu túmulo junto com a chave da porta da frente, com certeza absoluta você está fadado a um insucesso. Isso é fato. Então você precisa fazer o quê? Reconhecer e buscar ajuda, estudar, procurar uma capacitação para que você faça essa formação acontecer dentro do seu negócio. O grande medo de alguns é delegar, né? Não sabe como delegar, é centralizador. Qual seria a dica para as pessoas que têm esse medo, que têm esse receio de delegar, de passar novas responsabilidades para os terceiros? A gente vai fazendo isso aos poucos. A gente aprendeu isso. Eu me lembro muito bem. Quando eu estava na minha casa, todo mundo passou por isso. E a gente começou a ficar mais maduro e querer bater asa e fazer coisas que a gente não fazia. Dificilmente os nossos pais disseram: meu filho, você tem 17 anos, faça o que você quiser. A gente começou saindo para a festa. O pai vai deixar, vai buscar. Tem hora de chegar. Tem hora de chegar. Então essa confiança ela é conquistada. Se faz um plano e vai paulatinamente executando ele. Então você delega alguns pontos, você vai acompanhando, você vai fazendo as devidas correções e você vai criando confiança para poder fazer isso. Agora tem que ser uma coisa combinada e clara. A pessoa que está recebendo também tem que saber dos seus propósitos e deste plano que você tem com ela. Bacana. Em relação à liderança antifrágil, né, que é o tema central, quais são os frutos de uma liderança antifrágil? Primeiro, você cria uma máquina de evolução enquanto pessoas, para você e a equipe. Quando nós trabalhamos isso, nós viramos uma espécie de vírus. E agora nós vamos usar o vírus como exemplo positivo. Tá? O vírus é aquele cara que você usa uma vacina nele, ele morre, mas ele, depois que aparece a nova cepa, ele já está mais treinado e já não sofre tanto com essa vacina. E ele precisa ter uma vacina mais forte e ele evolui muito rápido. Então, nós vamos ser usando esse paralelo de maneira positiva, peço até perdão por usar o vírus como exemplo positivo, principalmente nesse momento, né, que a gente viveu. Mas a gente tem que ser extremamente parecido no quesito de evolução. Então, quando a gente usa a liderança antifrágil, a gente vira essa pessoa que dorme do jeito, acorda do outro e tem uma sede de saber e de evoluir de maneira rápida. Quando a gente incorpora isso, que parece uma coisa distante, né? Poxa, muito difícil isso, eu estou no básico ainda. Isso é o básico. Quando a gente incorpora isso, a gente consegue evoluir, trabalhar uma equipe, a equipe toda turbinando, e todo mundo chega com ideias, todo mundo lê. O cara cria um hábito de estudar, de ler um artigo, de ver um vídeo no YouTube, de assistir um canal. O cara tem isso de maneira intrínseca quando a gente vira uma pessoa antifrágil, um líder antifrágil. Ótimo. Em relação à inspiração, qual a importância? Eu já falei disso no início, mas eu queria reforçar um pouco mais. A importância de ter um mentor, de um líder ter um mentor também, para poder ter um guia, ter com quem dividir. É, né? Muito
mais suave e menos solitário quando a gente tem pessoas que pegam a nossa mão ou que percorreram o caminho que a gente quer percorrer e nos orientam. E nós encontramos essas pessoas. A gente pode modelar pessoas que são mentores, às vezes, sem nem sequer conhecer, acompanhando, lendo sobre, conhecendo. E com as mídias sociais, hoje fica fácil até ter contato, né? E a gente também pode, de maneira clara, ter mais do que um mentor. E é importante. Tem gente que é muito bom no ponto e tem gente que é muito bom em outro ponto. E esses 2 pontos são coisas importantes para a minha vida que eu gostaria. Então eu vou começar a acompanhar, eu vou começar a ver, estudar e crescer nesses pontos com esses espelhos que eu tenho para poder ficar mais fácil esse caminho. Bacana. A gente está se aproximando do final. Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre, que independe do tema central do programa, que hoje é a liderança antifrágil. É uma pergunta que tem a ver com marketing de uma forma geral. Então, assim, qual a sua dica para o empresário que está assistindo agora, que ele pode aplicar e acelerar o negócio dele, a empresa dele, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, por exemplo? Primeira coisa que ele precisa fazer é reconhecer que ele precisa dessa aceleração. Descer do pedestal e dizer, não, a empresa está muito bem, eu não tenho muito o que evoluir, eu sou líder do mercado, isso não existe. Na hora que a gente coloca isso na cabeça, a gente já está assinando que nós estamos num declínio, né? Na curva de maturação, eu estou descendo na montanha-russa e não subindo. Fazer essa reflexão no que é que precisa melhorar, se a gente não tiver ainda essa capacidade de fazer essa reflexão, de diagnosticar isso de maneira fácil, buscar ajuda para saber o que é que a gente precisa melhorar. Escuta o teu cliente, escuta o teu colaborador, contrata uma consultoria, fala com o Robson aqui, manda uma mensagem para ele, para você tentar descobrir quais são os pontos que você pode melhorar. E sempre tem. E logo depois faz um plano para ser concretizado, um plano plausível, um plano curto, que você consiga em pouco tempo fazer pequenas coisas e ter grandes diferenças de resultado. É isso, André, muito obrigado. Fico muito feliz com sua presença aqui, com sua participação. As portas estarão abertas para outras visitas, outros temas. Você tem aí uma bagagem extensa, tem muito conteúdo para poder compartilhar com a gente, com a nossa audiência. E agradeço você também que esteve aqui com a gente durante esse período. Até a próxima quinta-feira com mais um Acelera Marketing.